Mestre amado Jesus, mais uma vez nós te agradecemos por essa oportunidade de estudo, dessa reunião fraterna, em que nós nos encontramos com a nossa família, a família de cunho espiritual, a família daqueles amigos com que nós escolhemos. Que durante a próxima aula, Senhor, que os nossos lares possam se encher de luz, que teus mensageiros possam cuidar de cada um de nós, encarnados e desencarnados. Auxilia-nos, Senhor, para que nós possamos entender todos os ensinamentos dessa noite. Envolve a Lúcia, para que ela possa ser inspirada e a sua palavra seja fácil. E que essa palavra, Senhor, possa tocar fundo aos nossos corações. E assim nós vamos agradecendo ao mentor que cuida desse estudo, pedindo permissão para que temos por iniciado o nosso estudo dessa noite. Graças a Deus. Eu queria contar uma coisa para vocês. Preparando essa aula, eu constatei, mais uma vez, com muita alegria, como o nosso trabalho no estudo da doutrina já está produzindo muitos frutos. Preparei esse PowerPoint bem simplificado, quase que só citando tópicos, porque eu tenho certeza que toda essa matéria já é do conhecimento de vocês. Não tem novidade, a gente só vai recordar junto, e recordar, vocês sabem, eu já tenho dito muitas vezes, é muito importante, o repensar o pensamento já pensado fortalece a estrutura da nossa fé racional, né? Então, o objetivo maior dessa aula é isso, porque nós vamos falar de coisas que vocês já conhecem. Então, passemos ao primeiro slide. Quando estudamos a lei do trabalho, a gente viu uma porção de coisas semelhante a essa. E o trabalho é lei divina, que existe trabalho material, trabalho intelectual, trabalho artístico, trabalho espiritual, diversas modalidades de trabalho, né? Então, as atividades no campo do trabalho, tanto para encarnados como para desencarnados, são muito diversificadas, né? E esses trabalhos, às vezes, acontecem numa dimensão mais singela, individual, diretamente relacionada conosco mesmos, com o nosso mundo, com a nossa vidinha, outras vezes numa dimensão maior. Então, o que é que diz a nossa apostila? Existem diversos gêneros de missões, em diversas áreas, tudo supervisionado pela lei do trabalho. Trabalho, lei divina, tudo na natureza trabalha. Inclusive, Deus trabalha permanentemente. Nós comentamos isso ainda há pouco, quando falamos dos diferentes graus evolutivos dos espíritos. Se Deus tivesse criado a humanidade e parado, todo mundo estava no mesmo patamar. Mas, como ele não para de trabalhar, ele trabalha ininterruptamente, há espíritos como Madre Teresa de Calcutá e a selvagem da Polinésia, né? Mas tudo é supervisionado pela lei divina, pelo amparo divino, melhor dizendo, né? E cada um, de acordo com a sua capacidade, com a sua competência, com o seu grau de maturidade intelectual, moral, espiritual, recebe a sua ocupação, que às vezes é uma tarefa singela, outras vezes são missões maiores. Isso para toda a humanidade. Não só no planeta Terra, podem ter certeza que a lei divina, perfeita e imutável, abrange toda a imensidade cósmica. E então, tudo sempre supervisionado pela lei divina e fazendo com que a vida aconteça no ritmo possível
e adequado para um bom aproveitamento, né? Como eu disse ainda há pouco, há tarefas individuais e coletivas. No aspecto material, eu coloquei aí as imagens, porque eu acho que imagem vale mais do que 1000 palavras, né? Então, tipos de tarefa. No campo da ciência, na lavoura, na escola, educando, alfabetizando, na carreira política, nas artes, eu pus aí música e pus escultura em argila. Tudo é trabalho, tudo engrandece o espírito. Quando feito com seriedade, com amor, com responsabilidade, né? E essas tarefas, repito, sempre nos são dadas de acordo com o potencial de cada um. Não teria lógica Deus determinar que a gente fizesse um serviço, um trabalho acima da nossa capacidade. Quando nós falamos sobre a lei do trabalho, eu comentei isso com vocês e disse, inclusive, que se eu tivesse que carregar um piano, claro que eu ia fracassar, eu não ia dar conta, eu ia me acidentar e não ia conseguir realizar o trabalho. E Deus sabe melhor do que a gente que a regra é essa. Então, as nossas tarefas são sempre proporcionais às nossas forças, ao nosso potencial, tanto nas ocupações materiais como nas demais. Podemos passar para o próximo slide. Eu falei no slide anterior, eu mostrei compromissos, ocupações de ordem material, mas aqui eu trago um respeitável grupo de trabalhadores que atuaram magnificamente na dimensão espiritual do trabalho, né? Então, eu tenho certeza que vocês conhecem todos esses benfeitores, amigos que estão aí, né? E a gente aprende com a doutrina que esses espíritos de maior evolução que a nossa, tanto trabalham no plano espiritual, isso a gente já aprendeu muito com André Luiz, como de vez em quando se reencarnam, vêm para a dimensão material da vida para fazer uma adaptação na sua tarefa, né? Para, de alguma forma, em seu próprio benefício, porque eles sempre crescem, mas principalmente para ajudar os que estão aqui na retaguarda, ainda engatinhando, como falamos, né? E se vocês quiserem recordar a essência dessa lição, está lá no Livro dos Espíritos, e esses itens estão todos na nossa apostila. Eu peço a vocês, por favor, não deixem de ler a apostila, que a leitura acrescenta muito mais do que uma explanação. E não só ler, fazer a leitura simples da apostila, mas ir à fonte. Toda vez que o texto recomendar que a gente veja a pergunta 563, põe a apostila de lado, pega o Livro dos Espíritos e lê, porque é assim, nesse ir e vir, nesse observar, analisar, que a gente vai colocando mais tijolinhos aí na construção do nosso conhecimento. Podemos passar para o próximo. A nossa apostila nos pede para refletir, para pensar acerca do que é ocupação. Ocupação é uma atividade que tanto acontece a nível individual como coletivo. É uma ocupação individual quando diz respeito ao próprio espírito, diretamente relacionado com as nossas tarefas evolutivas. É o nosso programa de trabalho, é o passo a passo da nossa caminhada evolutiva. No nosso caso, espíritos, como é que eu vou dizer assim, de evolução mediana, esse trabalho, essas tarefas acontecem com bastante clareza, com um peso específico em relação à profissão, em relação à família. E se a gente fizer
com respeito, com dignidade, com honestidade, enfim, com valores éticos e morais e espirituais, claro que vamos evoluir significativamente, né? Há também missões espirituais, e aí lá na nossa apostila a gente vê, citando como exemplo, o nosso anjo guardião, que tem como missão cuidar de nós, né? Então, já não é um trabalho material específico, é uma orientação, é uma formação, é uma educação para o espírito, para aquele espírito sobre o qual ele tem responsabilidade. Nós já temos conversado muito com vocês acerca do anjo guardião, nós sabemos que ele é sempre um espírito de maior evolução que a nossa, e que ele recebe como missão cuidar de nós, quando estamos encarnados ou desencarnados, em muitas encarnações, e se eventualmente ele tiver que mudar seu ritmo de atividade, não puder mais cumprir aquele compromisso, ele será substituído por outra entidade. É muito bom que a gente lembre que eles sempre são mais evoluídos do que nós, mas numa evolução maior, gradativa, proporcional às nossas necessidades. Eu acho isso tão lindo, porque seria um desperdício a gente pegar um professor de faculdade para tomar conta de uma classe de jardim da infância. Todo aquele potencial, todo aquele conhecimento, todo aquele talento não estaria sendo aproveitado. Então, para o jardim da infância, vai a professora pré-primária. Para as fases adiante, sempre os professores no grau condizente. A mesma coisa acontece com o nosso anjo guardião. Mas eles sabem muito mais do que nós, e nós podemos confiar nele, e nós devemos sempre estar sintonizados em prece, em pensamento com eles, pedindo a eles, venham conversar comigo durante o sono, venham me ajudar a encontrar a solução, ou me dar uma sugestão, como é que eu posso fazer para melhorar a minha qualidade de vida, para aproveitar melhor a minha encarnação, e eles sempre vêm, porque isso é o trabalho deles, né? Lá na apostila diz que algo que traz benefício não só para a pessoa em si, mas também para outros indivíduos. Então, a missão mais ampla é exatamente essa, quando extrapola, quando vai além do nosso perímetro individual, quando ela beneficia um grupo menor ou maior, mas vai além do atendimento individual. Numa dimensão maior, há muitos espíritos com missão de zelar, de supervisionar a harmonia do universo. Isso aí também nós já sabemos, muito especialmente em A Caminho da Luz, quando a gente vê Emmanuel falando das reuniões que acontecem nas esferas celestiais superiores, onde espíritos de alta envergadura se reúnem para decidir o destino de uma nação ou de várias nações, né? Então, a gente vê que o atendimento, que a misericórdia divina não falha nunca, nós estamos sempre amparados, atendidos nas nossas necessidades. E também um outro aspecto comovente é a gente lembrar, é a gente constatar que mesmo os espíritos inferiores, aqueles atrasadinhos, aqueles que não sabem nada, analfabetos no conhecimento da verdade, também colaboram, não só pela própria evolução, mas pelo bem-estar coletivo. E eu lembrei de trazer para vocês como exemplo uma passagem de André Luiz, eu acho que é de Nosso Lar, em que André Luiz e o instrutor estão chegando na Terra e veem um carroceiro judiando muito com o burrinho na carroça, né? O bichinho estava cansado, não estava mais aguentando,
nem ficar de pé, e o carroceiro mal dando chicoteada nele. Aí André Luiz fica preocupado e encontra o espírito encarregado de proteger a natureza, de proteger os animais. E essa entidade, inclusive, está sofrendo também. Diz: nós já fizemos tudo, já tentamos chamar a atenção do carroceiro para ele entender que ele não deve fazer o que ele está fazendo, mas ele está impermeável. Mas essa passagem nos mostra que nesses singelos graus evolutivos, os espíritos cuidam dos animais, cuidam da natureza de modo geral. Kardec não chegou a falar com mais detalhes acerca das fadas, dos gnomos, e sílfides, e lá que mais que tem nessa linha, que ainda não fizeram a transição para o patamar do racional, né? da identidade, do princípio espiritual inteligente individualizado. Estão ali, na linha divisória, mas já fazem trabalhos importantes, né? Bom, então, os espíritos inferiores colaboram. O importante é que o espírito, que o ser inteligente, se disponha a colaborar sem egoísmo. Quando a gente age sem egoísmo, quando a gente age com amor, tudo repercute positivamente, não só no nosso universo individual, como no todo, abrangendo toda a criação. Há correntes espiritualistas que dizem que essa solidariedade harmoniosa do mundo entre os mundos faz com que cada pensamento, cada gesto nosso repercuta. Até poeticamente eles dizem que o balançar da asa de uma borboleta influencia, interfere no equilíbrio da natureza. E a gente tem, assim, uma abertura racional para entender isso, porque amor é a lei maior que rege a vida. Amor fraternal é exatamente essa interação, essa interligação que existe entre todos os seres, porque tudo é criação divina, né? Guardando as devidas proporções, cada um captando e sendo beneficiado por essa energia divina. Esse é o aspecto mais amplo. Falamos de espíritos de maior evolução que beneficiam a humanidade, e eu trouxe alguns nomes aqui, mas que eu tenho certeza que vocês conhecem muitos mais além desses que eu vou citar, como Gandhi, como Leonardo da Vinci. Há pouco tempo atrás, antes da quarentena, eu tive a oportunidade de visitar uma exposição de Leonardo da Vinci que fizeram aqui na Lapa. Meu Deus, que espírito maravilhoso, que potencialidade. A seu tempo, ele já sabia tudo que nós temos aqui no mundo moderno. Ele fez escafandro, ele fez helicóptero, ele fez... Enfim, todas as invenções do mundo moderno ele já conhecia, já sabia e fez modelos, né? E por que é que ele veio e realizou esse trabalho e deixou tudo arquivado e servindo de exemplo? Para impulsionar o progresso da humanidade, né? Dr. Albert Schweitzer é uma vida belíssima, é um dos seres, como é que eu vou dizer, meu Deus, celestiais, que eu mais admiro. Inclusive, eu escolhi a biografia do Dr. Schweitzer como modelo para vocês terem uma noção mais concreta do que é um espírito do bem, trabalhando em benefício da comunidade, sem interesses secundários. Eu fiz a minha pesquisa sobre a biografia dele, gostei, vocês vão abrir logo depois da aula,
eu quis colocar para servir de modelo, porque a lição que vocês têm para a aula de hoje é exatamente cada um pensar qual é o espírito que vocês gostariam de escolher, de homenagear, de eleger como exemplo de um espírito missionário do bem. Tanto pode ser missionário do bem no aspecto material da vida, como pode ser também no aspecto espiritual da vida, como eu coloquei aí depois, Chico e Madre Teresa de Calcutá. Podemos passar para o próximo. A ocupação dos espíritos, isso é contínua. Também é muito racional esse conceito. Não poderia ser de outra forma. Se a gente não trabalhasse ininterruptamente, em todos os graus evolutivos, num determinado momento, o equilíbrio da vida poderia estar alterado, né? Então, nós aqui na Terra, porque ocupamos esse corpo físico, que é uma máquina que se desgasta, a gente se cansa. Mas quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente aprende que os espíritos não se cansam. Eles podem trabalhar, mas eles não ficam enfastiados, não ficam cansados, não ficam impacientes, não sentem nenhum tipo de fadiga. Inclusive, com André Luiz, a gente aprende que lá em nosso lar, eles trabalham e têm o período de repouso, não porque eles estejam fisicamente, entre aspas, né, cansados, mas por uma questão de higiene mental, por uma questão de oportunidade de diversificar as suas tarefas, os seus trabalhos, né? Se há um tipo de desgaste que acontece com os espíritos nessa faixa, é a preocupação de falhar. Aquele medo também, esse medo entre aspas, porque com o conhecimento que ele já tem, não é um medo igual ao nosso, mas eu diria assim, uma preocupação, né? O senso de responsabilidade faz com que eles estejam muito atentos para fazer da melhor maneira possível a tarefa que lhes cabe. Essa tarefa, repito, a nossa lição insiste nisso, é sempre de acordo com o grau evolutivo do espírito. Isso aí a gente vê também com muita clareza. André Luiz é magnífico, né? Vejam que André Luiz desencarnou, se foi recolhido, se harmonizou, era médico, tinha talentos, conhecimento suficiente de medicina, mas não foi trabalhar como médico, foi trabalhar como enfermeiro. Porque é preciso que o conhecimento intelectual e o conhecimento espiritual, o equilíbrio, esteja presente para que a tarefa possa ser bem realizada. Outra coisa que a nossa apostila diz, que é muito importante, que eu comento com vocês assim, com muito carinho, é que quanto mais os espíritos evoluem, mais eles auxiliam. É claro, por quê? Porque os ângulos, os horizontes da vida vão se ampliando e a gente vai entendendo o que é certo, o que é melhor, o que é bom para mim, o que é bom para todos, e eu me empenho na construção do bem, né? E da mesma forma que essa consciência do bem, da responsabilidade no trabalho, de colaborar da melhor maneira possível em todos os campos e todas as áreas do trabalho, do conhecimento, a nossa lição nos lembra que a ociosidade é um drama, é um problema seríssimo. Se eu não achasse a palavra muito feia, eu diria que é uma desgraça. Sempre está falando, né? Por quê? É malbaratar a oportunidade de crescimento espiritual. Inclusive, no livro Céu e Inferno, não sei se vocês já tiveram de ler essa comunicação, tem uma mensagem de uma dona de casa, lamentando com muita dor, com muito sofrimento, lá na verdadeira vida,
tanto que ela malbaratou o tempo enquanto estava encarnada, como ela se deixou levar pela ociosidade, pela vida vazia, pela inutilidade, gerando realmente muito sofrimento. Por quê? Porque a ociosidade é oposto ao trabalho. O trabalho é lei divina. Então, para a gente ser feliz, a gente precisa trabalhar, né? E a lei divina está escrita na nossa consciência. Isso a gente já aprendeu também. Por que é que nós temos esse impulso, esse desejo, essa busca de crescimento, essa vontade de trabalhar, de investir de múltiplas formas numa qualidade melhor de vida, individual ou coletiva? Por causa da lei divina. Da mesma forma que o bebezinho, sem ninguém exigir, sem ninguém pedir, na hora certa, no momento certo, começa a engatinhar. Depois de engatinhar um certo tempo, começa a ensaiar os primeiros passos. Enfim, vai assim, etapa por etapa, nas suas conquistas, impulsionado pela lei divina intrínseca na sua consciência. Podemos passar para o próximo. Esse conceito aí também já tenho conversado com vocês muitas vezes a respeito. O espírito evolui através de erros e acertos. Tudo que nós fazemos fica registrado nos nossos arquivos perispirituais. Registros positivos ou negativos, mas de qualquer forma, um sinalzinho, uma luzinha piscando, nos dizendo que aquilo é bom ou que aquilo não é bom. Quando eu falei disso com vocês em aula anterior, eu dei como exemplo de evoluir através de erros, vocês devem estar lembrados, que se eu puser a mão no fogo e queimar, eu não preciso pôr uma segunda, uma terceira vez para saber que o fogo queima. Uma única vez já me ensina, eu já conquisto aquele conhecimento. E esse exemplo singelo nos faz entender que isso acontece com todas as nossas experiências intelectuais, espirituais, emocionais, etc. O registro fica, a lição está aprendida. Bom, lá na nossa apostila, a essa altura, a gente recorda, porque isso a gente já sabe também, que a caminhada evolutiva é igual para todos. Nós aprendemos lá no livro dos Espíritos, que todos os espíritos são criados simples e ignorantes, como uma folha em branco, nada de pejorativo, com todo o trabalho por realizar. E a misericórdia divina, na sua sabedoria, nos oferece a abençoada porta da reencarnação para que a gente possa nascer e renascer tantas vezes quantas sejam necessárias para conquistar experiências, para conquistar conhecimentos, para caminheiros da vida que somos, ir caminhando ao encontro do objetivo maior da vida, que é a perfeição espiritual. E tudo acontece no tempo determinado. Ninguém dá um passo maior do que a perna, cada um caminhando de acordo com a sua capacidade. E a misericórdia de Deus é tão grande que, às vezes, a gente desanima, a gente cansa, a gente usa mal o livre-arbítrio. É como se o caminheiro na estrada resolvesse sentar na sombra de uma árvore, ou como se esse homem aí da nossa gravura resolvesse não subir mais e sentasse num degrau. Então, cada um caminhando no seu ritmo, cada um vivenciando experiências específicas, diferenciadas. A lição que é minha não é a lição para Gisele. Cada um tem o seu programa. Diferentes aprendizados, mesmo numa mesma família, mesmo filhos de uma mesma mãe, de um mesmo pai, tem caminhos diferentes, tem experiências diferentes, sensibilidade, racionalidade, enfim, cada um de acordo com o seu grau evolutivo. E exatamente por causa dessas diferenças individuais, claro, lógico,
que os aprendizados têm que ser diferentes também. E aí, devagarzinho, errando e acertando, trabalhando em sucessivas encarnações, nós vamos enriquecendo a nossa bagagem de conhecimentos, vamos despertando a nossa consciência. E esse conhecimento que vai sendo armazenado na nossa bagagem consciencial, não fica estagnado, tem que ser aplicado, tem que ser colocado em prática, né? Vamos adiante para dar mais detalhes a respeito. Então, conhecimento, essas conquistas, de todos os aspectos, em todos os níveis, é edificada por cada um de nós pela fé. Eu vou buscando, eu vou fazendo em função daquilo que eu acredito. E como eu acredito, como eu me interesso, como eu sei que aquilo é o certo, eu vou me esforçando para cumprir os meus deveres da melhor maneira possível, né? Então, eu vou adquirindo conhecimento, repito, só conhecer não basta, é preciso aplicar. Não basta saber, a fé sem obras é morta, é preciso que a gente saia da teoria para a prática. A gente aprende para a gente mesmo e a gente, pela lei do amor fraternal que nos envolve, a gente compartilha conhecimento que tem com o outro. Então, no dia a dia, nós temos um ritmo de aprendizado recíproco. Todo mundo aprende com o outro. Nós aprendemos até com quem sabe menos do que nós. Aprendemos muitas vezes até com uma criança. Vocês já devem ter passado por experiências semelhantes, né? Podemos passar para o slide seguinte. Bom, então a gente vai vivendo, vai amadurecendo, vai crescendo, vai conquistando conhecimento. A doutrina diz: conhecimento implica em responsabilidade. Claro, quem não sabe nada não pode realizar tarefa nenhuma. É como se eu quisesse que uma pessoa analfabeta escrevesse. Ela não tem os recursos, ela não tem os elementos necessários para realizar. Mas depois que ela estudou a cartilha, que ela fez os anos escolares todos, ela está pronta para escrever, para realizar qualquer tarefa, né? E aí, quanto mais conhecimento, maior responsabilidade nas nossas tarefas. Nossas tarefas no nosso singelo grau evolutivo. Porque os espíritos que são mais evoluídos, que já aprenderam mais, que sabem mais, tem sob sua responsabilidade como trabalho as missões maiores, as grandes missões, né? O que é uma missão? É uma obrigação, é um compromisso, é um dever a cumprir, função, encargo, incumbência, ocupação para o bem, nunca para o mal. Deus não dá missão para o mal para ninguém. Mas o que eu quero que vocês sintam é que quanto mais conhecimento, maior a nossa responsabilidade no campo das realizações. E isso é muito sério, é um dos itens que mexe muito especialmente com a minha sensibilidade. Às vezes a gente vê uma pessoa levando uma vida digna, trabalhador honesto, tem a espiritualidade, é honesto, etc. Então, o que a gente pensa? É que aquele espírito veio, vamos supor, com 10 itens na listinha de compromissos, de tarefas a cumprir. Maiores ou menores, seja tarefa, seja missão. E ele cumpre 8 desses 10 itens. Quando ele desencarna, ele tem um saldo devedor. E às vezes a gente olha uma pessoa de vida simples, não pode ser mais simples sob todos os aspectos, mas ela se reencarnou para 3 itens.
de compromisso de trabalho. E ela realizou esses 3 direitinho. O que vai acontecer? Quando ela desencarnar, ela está completista. Ela fez aquilo que devia fazer. Fez a lição de casa direitinho, né? Então, falando em missão, pensando em missionário, a gente sabe que missionário de verdade é aquele que se entrega totalmente à tarefa, em seu próprio benefício e em benefício do progresso da humanidade. E os missionários servem sempre, além e acima de qualquer circunstância. Aqui, esse slide eu achei... Você está ouvindo um alarme vindo do seu lado? A gente está ouvindo um alarme. Mas não é aqui, não. Está vindo de você. É quando ela fala. Quando Não ela tem fala, o celular. negócio apita. É engraçado. Não tem nem celular, nem nada aqui pertinho. Que engraçado. É quando você fala, apita mesmo. Será que é o telefone? Não. Podia estar fora do... Bom, paciência. Vamos para o próximo slide. O nosso compromisso é mais simples, a gente sabe disso, em função de tudo que a gente comentou até agora, as tarefas sempre proporcionais ao nosso grau evolutivo. Agora, muito consolador, muito confortador, a gente poder ter certeza de que tudo que acontece na nossa vida, por maior que nos pareçam os problemas, por mais dolorosa que a gente sinta a lição, ela foi planejada em nosso próprio benefício, ela é sempre proporcional à nossa capacidade e é sempre de acordo com a nossa necessidade, com a lição que a gente precisa aprender, para testar a nossa paciência, para testar a nossa fé, para nos proporcionar a oportunidade de nos harmonizarmos com a lei. Então, o que a gente tem que fazer? Achando bom ou ruim, fácil ou difícil, qualquer que seja o nosso compromisso, ele tem que ser bem desempenhado, porque quando a gente faz bem direitinho a lição simples, a gente ganha o direito de receber tarefas maiores, né? E aí, nesse contexto, é muito bom que a gente lembre que a gente precisa valorizar o tempo. Voltamos a falar do risco, do perigo da ociosidade, né? Procurar sempre atividades gratificantes, atividades que nos ajudem a crescer, que aumentem a nossa bagagem de conhecimentos. A doutrina é tão completa que ela nos diz assim, sempre que a gente tiver oportunidade de estudar, de trabalhar, a gente deve procurar. E ela diz, por exemplo, eu sou analfabeta, na primeira oportunidade que eu tiver, eu devo me alfabetizar. Eu já tenho meu diploma, mas se eu puder fazer um curso de línguas, um curso de arte, um curso de primeiros socorros, um curso de computação, eu devo fazer, porque eu estou enriquecendo a minha bagagem, estou me preparando para, numa outra oportunidade, poder ser mais útil. Então, isso é valorizar o tempo, é buscar atividades positivas que nos engrandeçam, que engrandeçam a nossa bagagem de espíritos, e valorizem, engrandeçam também a nossa própria vida. Mas a essência da reflexão desse nosso slide é lembrar que os nossos fardos, as nossas lições, quaisquer que elas sejam de ordem familiar, seja de ordem de trabalho, seja qual for, são sempre proporcionais, são adequadas de acordo com o nosso programa evolutivo. Podemos passar adiante. Faltam 20 minutos, tá? Para encerrar a aula. 20? Sim. Bom, esse slide também mexeu muito comigo. É a constatação
de que na vida espiritual não existe protecionismo. Aqui no mundo, no nosso planetinha de expiação e provas, com as nossas imperfeições, quem tem padrinho, quem tem um protetor, o caminho é mais fácil, a vida fica mais macia, mais leve, né? Tem até aquele ditado popular que diz que quem tem padrinho não nasce pelado. Também é consenso popular o famoso quem indica. Quem tem um padrinho para indicar, arranja um emprego. Né? O caminho fica sempre mais fácil. Mas ensina a doutrina espírita. No mundo espiritual não é assim. As coisas não funcionam desse jeito. Não existe nenhum privilégio. A recompensa é sempre proporcional ao esforço feito, ao trabalho realizado. Tudo que nós pensamos, sentimos, falamos e fazemos é pesado pela balança da justiça divina. E eu escolhi essa balancinha linda aí, que não sei se vocês repararam, é um quebra-cabeça. Então, cada momento, cada atitude, como é que eu vou dizer assim? Uso do nosso livre-arbítrio, cada escolha que fazemos são como peças de um quebra-cabeça que vão se ajustando e vão harmonizando a nossa realidade. Então, se a gente quiser ser feliz, a responsabilidade é nossa, está nas nossas mãos. Vou repetir uma frase que também eu já tenho dito muito para vocês, uma frase de Emmanuel que eu gosto muito. Nós somos os artífices da nossa felicidade ou infelicidade. Os construtores da nossa realidade. Podemos passar adiante. Bom, se a gente precisa trabalhar no bem, se a gente precisa fazer coisa boa, se a gente precisa vivenciar o amor fraternal, a gente não pode aguardar grandes ocasiões. A gente, que eu digo, nós espíritos de mediano grau evolutivo, de mediana postura no cenário da vida. Nós não somos grandes autoridades em nenhum campo, nem no campo da política, nem no campo da ciência, da medicina, da engenharia, sei lá, porque cientistas, inventores, descobridores de coisas maravilhosas para a humanidade, ainda não é o nosso patamar, ainda não é. Sem dúvida, um dia será, né? Então, nós não estamos ainda suficientemente maduros, prontos para a realização de grandes feitos. Então, as nossas tarefas são sempre proporcionais ao nosso grau evolutivo. Então, é preciso que a gente tenha sabedoria para aproveitar as singelas oportunidades de fazer o bem, de vivenciar o amor que surge na nossa vida a cada dia, a cada momento. Colocar amor em tudo que fazemos, procurar a ocasião de ser útil, procurar a ocasião de fazer o bem. Aí eu coloquei umas ilustrações para reforçar bem na nossa mente, no nosso coração, essa colocação. Então, uma mãezinha em casa, lavando roupa, tomando conta de criança, se fizer com amor, está marcando ponto positivo na sua tabelinha de escala evolutiva. Um telefonema que você dê com amor, com paciência, às vezes só emprestando a orelha para a pessoa desabafar, ou dizendo, estou com saudade de você, estou querendo saber como você está, eu estou exteriorizando amor. Estou fazendo aquela pessoa se sentir melhor. Parece que não é nada, uma coisa insignificante um telefonema, mas se feito com amor, é pontinho na nossa tabela de crescimento espiritual.
por fazer uma comida. Com essa vida corrida, principalmente para vocês que trabalham fora, a tarefa dupla, tripla, que muitas vezes a gente tem no mundo moderno, pode eventualmente nos levar a ficar impaciente, a fazer apressada, a fazer com má vontade. Mas se a gente souber aproveitar aquele momento de fazer a comidinha e colocar amor, meus queridos, a comida vai ficar mais gostosa e nós vamos marcar um pontinho lá na nossa tabelinha. O trabalho no escritório, até agora falei só dos compromissos femininos, vamos falar dos compromissos masculinos de uma forma mais específica. Nosso trabalho no escritório, nosso trabalho profissional, se a gente fizer com impaciência, com má vontade, com desonestidade, com enrolação, estamos malbaratando a oportunidade. Se a gente realmente se colocar por inteiro, querendo fazer o melhor, querendo contribuir efetivamente para algo maior, algo melhor, estaremos marcando pontinho lá na nossa tabela. Essa última foto aí, não, tem a da mãezinha com o bebê também, mas de uma certa forma eu já comentei quando falei da primeira. Essa última aí é um alerta muito significativo no nosso mundo moderno. É o nosso comportamento no trânsito. As pessoas, quando entram num carro, mudam o perfil psicológico. Ficam impacientes, ficam bravas, ficam briguentas, ficam agressivas. Vocês sabem que tem gente que desce do carro com um revólver e mata o outro por causa de uma raspadinha de paralama, né? Então, precisamos estar atentos, observando como é o nosso comportamento no trânsito, se estamos seguindo as normas do trânsito, se estamos respeitando aqueles que estão circulando na mesma área que a gente. Parece bobagem, mas estaremos marcando mais um pontinho lá na nossa tabela. Podemos passar para o slide seguinte. 10 minutos, tá? Nossa, mãe, o tempo voa. Agora nós vamos entrar no item 8 da nossa apostila, que fala sobre relacionamento entre os espíritos, simpatias e antipatias. Esse item 8 eu fiz até menor, porque também vocês já sabem muito a respeito. Está lá no livro dos Espíritos, pergunta 278. Eu ia ler, mas nem vou ler, porque o tempo já está pouco, né? Mas lá, Kardec pergunta para a equipe Verdade, como é que nascem as afeições entre as pessoas? Por que as pessoas sentem simpatia ou antipatia? E a resposta é muito clara, muito lógica, muito racional. A nossa vida aqui na Terra é um reflexo da vida espiritual. Então, do mesmo jeitinho que as coisas acontecem no mundo espiritual, acontecem aqui. Como é que acontecem aqui na Terra? Está todo mundo junto, misturado. Mas, no dia a dia da convivência, devagarzinho, as afinidades, a energia de sintonia vai atuando e devagarzinho se formam os grupos. No mundo espiritual, formam os grupos das famílias espirituais. Aqui na Terra, formam os grupos que a gente vê no cenário da Terra. Então, quem gosta de futebol vai ter a turminha do futebol. Quem gosta de música clássica vai para o Teatro Municipal ouvir música clássica com os que pensam como ele, sentem como ele. Quem gosta de música popular vai para a sua turminha, né? Assim também nos esportes radicais, nas atividades intelectuais, né? Então, é a afinidade, é a sintonia que faz com que os espíritos se aproximem ou se afastem. Além dessa
semelhança de padrão vibratório em consequência dos nossos interesses, dos nossos valores, tem um peso específico também o passado. Então, aqueles espíritos com quem nós já convivemos no passado e que estamos reencontrando agora, a gente bate o olho, a gente não sabe por quê, mas a gente gosta. A gente sabe que pode confiar naquela pessoa, a gente acha aquela pessoa uma companhia agradável, simpática. Por quê? Porque os laços de afeição já foram trabalhados, já foram construídos, né? Isso também está no Livro dos Espíritos, pergunta 297. Podemos passar para o seguinte. Da mesma forma que se unem por interesses de futebol, de música e etc., como eu falei para vocês, os espíritos bons se unem para o bem, os espíritos maus se unem para o mal. Tudo em função da própria escala de valores de vida. O que é importante para mim me faz buscar aqueles que pensam de uma forma semelhante à minha. Agora, a doutrina é muito clara para dizer que a liberdade dos maus no sentido de espíritos ainda ignorantes, imperfeitos, com pouco conhecimento acerca da verdade, por ter pouco conhecimento, por ter pouca competência, eles não têm a liberdade de fazer tudo o que querem, de ir aonde querem, de desencadear tudo o que desejam. Isso aí a gente já tem comentado também em aulas anteriores, né? Tudo na vida espiritual está diretamente relacionado com o nosso grau evolutivo. Já os bons espíritos têm mais competência, têm mais direitos, podem fazer muito mais coisas, têm liberdade, inclusive, de ir a qualquer parte, né? E podemos passar para o próximo slide. Como os espíritos se comunicam? Aqui no mundo material, a gente se comunica através da voz e a voz se propaga no som através do ar. O som da nossa voz vai através do ar. Já no mundo espiritual, a comunicação é telepática. Pensou, plasmou, criou, exteriorizou. E não dá para disfarçar. Isso nós vimos bem lá na história da Evelina, né? Com o antigo namorado. Ele queria parecer bonzinho, mas o pensamento, o sentimento que ele exteriorizava mostrava que as coisas eram bem diferentes, que ele estava querendo tapear todo mundo, né? Mas ninguém consegue dissimular no plano espiritual. A verdade se retrata. Tem uma frase no Sinal Verde que eu gosto muito, que diz: a fotografia nos retrata por fora, o pensamento nos retrata por dentro. Então, pensou, todo mundo está sabendo o que eu sou. E, principalmente, os mentores, os instrutores da vida maior. Então, com mais capacidade, as anteninhas deles são melhores, esses, então, sabem direitinho como é que nós somos. Quanto mais evolutivo, maior visão. E, muito importante também, nessa altura da nossa conversa fraterna, é lembrar que os vínculos reais e verdadeiros são aqueles do sentimento. Então, enquanto eu estiver disfarçando, fingindo, não há ligação, não há sintonia. Podemos passar para o próximo. Essa pergunta é muito interessante e é um consenso comum, vamos dizer assim, muito frequente no nosso mundo, as pessoas acreditarem em almas gêmeas. Porque fulano é minha alma gêmea, eu não vivo sem fulano. É a metade da minha laranja, é a tampa da minha panela. Né? Vocês já devem ter ouvido isso, né? Mas, à luz da doutrina espírita, isso não é verdade. Porque
cada um é cada um. O princípio espiritual inteligente é individualizado, é um ser completo, não é metade de ninguém. Nós podemos nos sentir melhor na companhia de determinadas pessoas por afinidade, mas não é porque sejamos uma metade, né? E outro item importante, que inclusive está relacionado com as reflexões que fizemos antes da nossa aula, quanto maior a perfeição espiritual, mais capacidade de amor, mais unidos, mais união, mais felicidade na nossa vida. O amor realmente é a solução para todos os problemas da humanidade, em todos os níveis. Podemos passar adiante. Então, maior perfeição, maior número de amigos. Por quê? Porque se eu já aprendi a amar, se eu tenho paciência, se eu sou tolerante, se eu sou misericordioso, se eu sou benevolente, eu não vou estar criticando o outro, eu não vou estar apontando o dedo para o outro. Se alguém, eventualmente, faz uma opção errada, equivocada, tem uma atitude menos feliz, menos correta, a minha tolerância, em função da relativa perfeição que eu já conquistei, vai tornar mais fácil eu aceitar, sem agressão, sem revide, sem antipatia, em relação àquela pessoa. E esse nível de perfeição maior favorece, inclusive, oportunidades maiores, melhores de simpatia recíproca. Por quê? Está intrínseco aí o sentimento da fraternidade. E é assim a vida, porque somos filhos de um mesmo pai. Somos todos irmãos. E o objetivo é exatamente que essa família se harmonize, que seja uma só família, que seja uma união de almas. Isso não estou falando só no nível individual, não. Tanto é que eu coloquei o slide aí para a gente ver que esse sentimento fraternal tem que envolver o planeta inteiro. Tem que envolver todos os povos e nações. Tem que ser firme no sentido do bem comum. Podemos passar para o próximo. A nossa lição fala sobre espíritos protetores, isso também vocês já sabem muito. Há diversos tipos de espíritos protetores. Alguns são os guardiões do planeta. Nós sabemos que Ismael é o patrono do Brasil, Bezerra é o patrono de São Paulo, muito especialmente da Federação. Então, há ligações no âmbito maior, mas há também protetores, por exemplo, que têm a responsabilidade de proteger uma família. Esses espíritos sempre têm ligação de passado conosco, são espíritos familiares com quem nós já convivemos, com quem nós já trabalhamos, com quem nós já construímos laços significativos, né? Nessa convivência anterior. O tipo de espírito protetor que a gente pensa com mais frequência é o nosso anjo da guarda. Desde criança a gente sabe da existência dele, a gente sabe até rezar para o santo anjo guardador, santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, né? Porque é conhecimento estabelecido que todos nós temos um espírito protetor. Isso está no Livro dos Espíritos, 490, é um dos conceitos mais doces da doutrina espírita. E, repito, é um espírito de maior evolução que a nossa e que fica junto de nós, como se fosse um familiar querido, como se fosse um professor, como se fosse um advogado, defendendo os nossos direitos e nos protegendo.
buscam sempre nos ajudar da melhor maneira possível, mas sempre respeitam o nosso livre-arbítrio. Podemos passar adiante. Encerrando, opa, que bom, a lição de casa do capítulo número 7 é a biografia do missionário que eu pedi para vocês trazerem, seja no campo da ciência, seja no campo das artes, seja no campo da filosofia, seja no campo do espiritismo, fica a critério de vocês. E a lição do capítulo 8, quando nós estudamos simpatias e antipatias, vamos sair da teoria para a prática e vamos pensar, mergulhar no poço profundo do nosso próprio eu e descobrir, eu sinto antipatia por alguém? Quem? O que eu posso fazer para minimizar esse desamor? Porque antipatia é desamor. E falar para mim mesmo, traçar um plano, um projeto de atividade, de contato, de vivência, para lidar de uma forma melhor com esse relacionamento complicado. Buscando o quê? Fazer o necessário ajuste. Porque se o amor é a lei da vida, eu não posso ter antipatia por ninguém. Eu tenho que construir simpatia, eu tenho que construir amor fraternal, né? Ninguém se reencarna para o desamor. Essa lição aí, vocês não precisam me mandar. A da biografia, sim. Mas essa daí é uma reflexão íntima, é para cada um fazer a sua descoberta e traçar o seu plano de trabalho, de programa evolutivo. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Obrigada. Nesse instante, nós vamos elevando os nossos pensamentos. Por termos tantos auxiliares ao nosso dispor, mãos amigas encarnadas e desencarnadas que cuidam de nós mesmo, a gente não tem consciência disso. Obrigada, Senhor, pela tua eterna paciência conosco. Por sempre abrir uma porta quando outra é fechada. Auxilia-nos, Senhor, na nossa transformação, na nossa reforma íntima. Ampara-nos no nosso crescimento espiritual. Ajuda-nos, Senhor, a abraçar essa encarnação com energia, com vontade, com ação. Cuida dos nossos lares, dos nossos familiares, principalmente aqueles que nos preocupam mais. Que a tua paz possa se fazer presente nos nossos lares. Fluidifica as nossas águas. Abençoa o nosso planeta Terra, que passa por tanta dor nessa transição. Inspira os seus governantes para que eles tenham consciência da sua responsabilidade para com o povo. E assim nós vamos agradecendo por essa oportunidade, pedindo que estejamos juntos na próxima semana, se Deus quiser. Amém.